Paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria, irmãos! Vamos continuando essa série maravilhosa, Mentalidade de Abundância. Aqui o meu salmo aberto é o número 16, tá? Versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Então, o fato de Deus estar olhando para nós 24 horas com amor, não é? Agora, a perceber isto, né? Olha o ânimo, meu Deus. Vai gerar corações cheios de fé e segurança. Por quê? Meus amados irmãos, o inimigo teme e treme desta revelação. O fato de que, desde a queda, o homem só consegue ver o que está faltando, né? Ele só vê os efeitos da queda. Foi programado, né? Com fortalezas para se preocupar, para ser seduzido pelo pecado, para ficar conversando o tempo todo, conversas fúteis e obras mortas, para se distrair com aquilo que não produz fé, para estar realmente observando as falhas e fraquezas pessoais e dos outros, ou seja, os seus olhos voltados para tudo menos para o fato do grande amor de Deus. Está olhando 24 horas para nós, para nos fazer bem, para nos fortalecer para o bem. Jeremias 15:11. O enorme impacto que produz a percepção contínua, crescente do grande amor de Deus. O Salmo 107:43 diz que aquele que for sábio meditará demoradamente no grande amor de Deus. Isto é progressivo, né, irmãos? É uma ginástica, né? Não acontece por acaso. Ela é provocada realmente por um esforço no espírito. O reino de Deus é tomado à força. É uma violência contra a carne. Irmos para o espírito contemplar a glória de Deus. Porque o homem, no natural, por causa da queda, é a prática da ausência de Deus, né? Então, exercitar os seus olhos espirituais, seu novo coração espiritual, seus ouvidos na direção do Senhor em oração, meditação da palavra, é realmente uma violência, pois a carne quer nos chamar para ver os efeitos da queda e não quer que nós vejamos as realidades espirituais encobertas, o maná escondido. Quando colocamos diante dos nossos olhos continuamente espirituais, não é? Quando direcionamos nossos afetos, né, para o Senhor e Ele vai se revelando, isso vai fazer com que nós descobramos que o Senhor realmente existe e tem planos bons para nós, quer nos dar coisas boas, quer operar milagres em nós através de nós. Este relacionamento com o Senhor, né, vai produzir quebrantamento, arrependimento, renúncia com alegria, vai produzir força, ânimo, vai despertar os nossos corações para as boas obras, não é? Vai realmente nos encorajar para viver nessa terra, né, com alegria e com paz. Porque você veja, amados, por causa da queda há muita dor, muito sofrimento. Se não é a percepção do amor de Deus para nos consolar, aonde acharemos paz? Aonde acharemos uma alegria realmente duradoura? O ímpio pode ter momentos de felicidade pelo engano do pecado, sim. Mas, na verdade, a alegria permanente, transbordante, crescente, só pode vir por essa segurança através da percepção, né, do amor de Deus. Nada substitui isto. Veja, meus irmãos, nada, absolutamente nada, pode completar o homem. À medida que ele vai contemplando, né, a palavra de Deus diz que ele vai sendo transformado, ou seja, ele vai conseguindo ter o impacto no seu coração, que vai mudar os seus pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, reações, atitudes. É uma coisa tremenda o que esta revelação produz, uma revolução. Porque aí no Salmo 16, versículo 11, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegrias, a tua mão direita delícias perpetuamente. O que nós podemos ver é que no descortinar desta comunhão, que não acontece por acaso, não cai assim essa revelação de uma forma assim, por acidente, né? Você está distraído
pensando em coisas mundanas e isso vai desenrolar. Não. É proposital. Você vai direcionar os seus olhos espirituais ao Senhor, você vai direcionar os seus ouvidos ao Senhor, exercitar o seu novo coração. É o que diz o salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa contemplar a formosura do Senhor junto com meus irmãos todos os dias, ouvir o que Ele tem para me dizer todos os dias, não é? Esta disposição, né, já é um milagre. O fato é que só depois que Jesus soprou nos discípulos, eles tiveram este ânimo para começarem a se consagrar. A consagração já é uma grande bênção. No tempo de esfriamento, onde as pessoas não têm força para orar, nem para ouvir um áudio de oração. As pessoas não têm ânimo para meditar na palavra. São densas trevas, amados. As pessoas estão caindo aos milhares, aos milhões. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Vemos um retrocesso na sociedade, né? Onde os valores morais estão se corrompendo rapidamente, onde o pecado está sendo apoiado, incentivado, né? E já não aceitam mais correção, no sentido de que a sociedade está se descambando para ser pior que Sodoma e Gomorra, e isto num ritmo muito acelerado. E o que nós vemos é que o remanescente fiel, para sobreviver, assim como Josué e Caleb naquele deserto, tem o maná escondido, o segredo dos amigos íntimos, né? Salmo 25:14. O único alimento, neste caso, é a comunhão com Deus, com as pessoas cheias do Espírito Santo, e o repartir disto com aqueles que precisam de salvação. Estar envolvido em boas obras é isto. Estar envolvido no reino de Deus e a sua justiça é isso. Um receber graça para ser fiel. Quando nós estamos envolvidos nisso, acabamos nos tornando frutíferos, né? Se não direcionamos os nossos afetos, atenções para o Senhor, é claro que o pecado vai acabar chamando atenção, né? O mundanismo, a carnalidade, as obras mortas. Como nós temos 24 horas, se nós não preenchermos isto diante do Senhor, vai ficar um vácuo, e claro que casa vazia, né, mente vazia, oficina do inimigo. Por quê? As pessoas não buscando ao Senhor terão um tempo vago para pensar em tudo mais que não seja Deus, não é? Vemos uma pessoa que, por exemplo, para de meditar na palavra, para de orar, de repente é como um terreno abandonado, né? Você pode ver que um terreno baldio, você deixa ali, de repente começa a nascer aquele capim, mato, e de repente está todo tomado de ervas daninhas, né? Assim que o homem, meus irmãos, ele começa a, fazer violência à sua carne em consagração, e para de meditar na palavra, para de orar, né? Ele diz: Pedro, nem 1 hora por dia você pode vigiar. Cuidado, hein? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vai acabar caindo em tentação. Aí o que nós vemos é que essa fragilidade por não buscar a Deus fará o homem vulnerável a todos os sentimentos, desejos, pensamentos, ideias, né? Alvos, objetivos, sonhos errados. O homem começa a se tornar então distraído e vulnerável aos convites da carne. Por quê? Não inclinando, né, a nossa alma para o espírito, para ser sarada, a alma ficará então ali bem suscetível à carne. Ela está no meio, né? Então, quando nós exercitamos a nossa alma, né, como a Bíblia diz, apresentai a vossa mente como culto racional, então Deus não vai forçar, a gente apresenta a nossa mente, isto é, de forma voluntária. Meu Deus, que coisa maravilhosa a pessoa que está colocando a sua mente nessa palavra. Deus sara a mente, seus ouvidos atentos vão se abrindo também para o reino espiritual. Quando eu dou meus ouvidos para a palavra, eu estou dando meus ouvidos para a revelação espiritual, né? Quando eu coloco os meus olhos na palavra, minha atenção na palavra, né, meus irmãos? Meu coração na palavra, no Senhor, eu estou direcionando a minha alma necessitada diante dos raios saradores de Deus. A chegar-se a Deus, ele se achegará a nós. Quer dizer, este movimento
em direção a Deus e a palavra de Deus, estar no meio de pessoas que amam a Deus e envolvido em levar outros para Deus, não é algo comum. É um milagre, né? No meio de 1 bilhão de pessoas, quantos você vai encontrar que está direcionando os seus afetos ao Deus invisível? Você vai ver. A sociedade, até mesmo a que é dita cristã, passa os seus dias como se Deus não houvesse, né? Não existisse. Olha, preocupados, correndo de lá para cá, na lufa-lufa do dia a dia, né? Conversando demais, vendo, vamos dizer assim, muitas informações que não vão produzir fé, né? Conversando demais com pessoas mortas, que só passam informações ou conversas mortas. Quer dizer, não são coisas do reino, né? Não são coisas que vão produzir fé, alegria, amor, paz, desejo de servir a Deus melhor, né? Quer dizer, então isso se torna cada vez mais escasso e raro. Hoje você encontrar uma pessoa que te leva para o Senhor, que te incentiva à santificação e que te mostra um caminho para você ser cada vez mais santo, se torna cada vez mais raro. Hoje você vai ver que as pessoas conversam conosco de um modo geral, né, meus irmãos? Elas não têm esse interesse de nos levar para mais perto de Deus. Tudo que é de Deus nos aproxima de Deus, desperta em nós um interesse maior por Deus. Seja uma exortação para o arrependimento, né? Seja uma palavra de conforto, encorajamento, seja uma palavra de edificação de fé, né? Tudo isso está contribuindo para que aquela pessoa que está conversando conosco cogite Deus. Você já notou que existem pessoas que elas são como um cartaz, né, de Deus, aonde você, ao vê-la, você começa a pensar em Deus. Andar com ela, você começa a interessar mais por Deus. Só de estar com ela, nem que ela não fale nada, não é o que ela faz, é o que ela é. Só aquela unção que está na vida dela já desperta em você o desejo de ler a Bíblia, né? Há pessoas que você anda, que você conversa, que ela desperta em você o desejo de orar mais, de estar no meio do povo de Deus, porque ela é uma pessoa que tem estado na presença do Senhor. Então a luz do Senhor brilha nela. São pessoas, vamos dizer assim, nutritivas, que transmitem graça. Essas pessoas são cada vez mais raras. Estamos muitas vezes convivendo com pessoas tóxicas, não é? Falsas, vivendo com pessoas malignas, pessoas perversas. Estamos convivendo com pessoas que não nos aproximam de Deus, mas na verdade acabam nos distraindo para coisas secundárias, terciárias, né, quaternárias. Então eu não falo isso de forma fanática, não é? Eu falo isso de forma de essência, uma essência. Quando você coloca um perfume que é uma essência, ele exala uma essência, né? Então, à medida que você vai se apegando no Senhor, você também libera nas pessoas à sua volta essa possibilidade de elas também se apegarem no Senhor. Você vai ver que a unção que está em você, né, segundo o nível de comunhão que você tem com o Senhor de forma suave, isso afeta as pessoas que andam com você. Elas se interessam mais por Deus, por andarem com você. Elas começam a também, porque a unção, ela quebra aquela cadeia que estava naquela pessoa, né? Fazia ela desprezar a Deus, até ter medo de Deus, né? Há muitos crentes que passam a imagem assustadora de Deus. Então as pessoas do mundo que já têm medo de Deus dizem, está comprovado. Através de ser crente eu descobri que Deus me odeia, né? Que eu vou para o inferno. Então isso os afasta mais ainda de Deus. Agora, quando um cristão traz esta atmosfera celestial, né? Então ele desperta nas pessoas o interesse de, eu quero ler a Bíblia, eu quero buscar mais a Deus, conversar com Deus. E este despertar nos outros tem muito a ver com a unção liberada, com o nível de comunhão que você tem com o Senhor. Não é muito o que você fala, não é pelo muito falar, é pelo que você é e está sendo liberado, rios estão fluindo do seu ventre. São essas pessoas nutritivas, saudáveis, que são como luz do mundo e sal da terra, elas manifestam boas obras. Lá em Mateus 5,16 diz, assim brilhem as vossas boas obras, né? Curando enfermos, expulsando demônios, consolando os tristes, multiplicando pães e peixes, não é?
prosperando os endividados, ajudando as pessoas na depressão, nas suas batalhas, com oração, com jejum, madrugadas com Deus, né? Jesus disse, ninguém tem maior amor que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Quando a gente se consagra e nós começamos a romper o véu e começamos a ver como Deus é interessante, isso gera em nós uma consciência de que Deus é maravilhoso. Deus grande, impressionante. Então aqueles que estão impactados com Deus, eles acabam impactando outros. Porque eles não falam apenas sobre Deus, mas eles estão vendo a Deus. E isto flui através de nós. Quando nós estamos impressionados com Deus, nós também deixamos os outros impressionados, porque essa unção, ela é ou não é? Tá entendendo? Essa unção, ela é liberada e ela produz sempre nos corações. Claro que não em todos, né? Há 4 tipos de solo, até Jesus tinha Judas, não é? Então não é que você vai levar todos para Deus, mas aqueles que realmente são terra boa vão, sim, com certeza. Esse é o motivo da igreja não ter sido arrebatada, porque ainda há vidas para serem alcançadas, não é? Esse evangelho está sendo pregado, não só para salvação, mas para testemunho, né? E para que fiquem inexcusáveis de que o evangelho foi pregado. Oh, glória a Deus! Nós vivemos numa época em que há muitas informações, né? E 99,9% não coopera com a fé, né? São informações inúteis e até mesmo tóxicas. Precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a administrar com sabedoria essas 24 horas, de maneira que alcancemos corações sábios, corações limpos, corações ungidos, corações que têm essa fome e sede da presença do Senhor. Hoje, cada vez menos pessoas têm fome e sede de Deus. E muitos que buscam a Deus apenas por uma necessidade temporária, às vezes estão buscando a Deus porque estão precisando de um dinheiro, de uma saúde, de um livramento, uma vitória na família, ou porque estão nas atividades no templo, né? Se converteram como Marta, estão ali por causa de um cargo, por causa de uma oportunidade no microfone, estão mais empolgados em trabalhar para Deus do que realmente ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus através dos cultos. É muito bom trabalhar no púlpito, é muito bom servir, né, a Deus e o corpo de Cristo. Segundo a nossa comunhão atual, eu sou ultra favorável que nós repartimos o pão, né? Se você tem algum dom, algum talento que Deus deu e poder ajudar o corpo de Cristo, ajudar no culto, isso é bom. Mas é sempre secundário, porque não podemos nos distrair em trabalhar para Deus, mas sim ser trabalhados por Deus. Então, mesmo aquele que vai no culto louvar ou pregar, ou orar, né, interceder, ele deve ter também aquele interesse. Ó Senhor, eu vim aqui mais para aprender, né? Eu vim aqui também para ser ministrado, não só para ministrar. E então ele vai ministrar, vai ungir outros com óleo, ele vai pregar, ele vai orar, mas ele também vai lá com o coração para ser ministrado. Isso é muito importante. Nós nunca podemos deixar de ser aprendizes e aproveitar todos os cultos com os irmãos, lives, áudios que são enviados, de Senhor, através desse áudio transforma o meu coração, liberta o meu coração, inclina o meu coração para Ti. Através desse áudio muda o meu coração, quer dizer, então tudo é oportunidade, não é? Nós, quando estamos fazendo algo para o Senhor, servindo as pessoas, isso é coisa boa, desde que aquilo não nos distraia e também não seja sufocante ou ultrapasse a nossa comunhão com Deus. Porque às vezes as pessoas de tanto servir ao Senhor acabam ficando enfastiadas e cansadas. Por quê? Aquilo ali acaba ultrapassando o trabalhar de Deus no coração. Há um nível em que eu sou útil, né? Se eu vou gravar um áudio, vou fazer uma live, ou eu vou fazer um culto, uma reunião nos lares, né? A eficácia disso depende do tempo que eu estou com o Senhor. Porque senão eu vou colocar o povo em primeiro lugar e vou ficar ministrando. E se eu não for ministrado, aí não tem unção passando. Então quer dizer, o fruto tem a ver com a raiz. Quanto mais a árvore está saudável, ela dá bom fruto. João 15:2. Se você permanecer em mim, você dá muito fruto, né? Então quer dizer, cada um deve servir ao Senhor conforme o que já alcançou. Nós não devemos deixar de servir o Senhor, só ficar engordando, né? Só ficar recebendo. Não digo isto. Eu não digo que nós devemos só ser ministrados.
Um equilíbrio, né? Não só ministrar ou ser viciado em ministrar. Também não só ser ministrado, mas servir ao Senhor e estar crescendo junto com